A graça e a paz de Cristo Jesus, meus amados, queridos irmãos, em Cristo, essa comunidade abençoada, eu venho trazer hoje nesse vídeo um tema que fala sobre a unção que permanece. A unção que era feita no Antigo Testamento e a unção como é agora na Nova Aliança. Amém, meus irmãos? Então o tema é esse, a unção que permanece. Que está aqui no livro de 1 João, capítulo 2, versículo 27. 1 João, capítulo 2, versículo 27, que diz assim: E a unção que vós recebestes dele fica em vós e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Louvado seja o nome do Senhor. Então essa reflexão que fala sobre a unção que permanece, a unção no Antigo Testamento, como era a unção na Nova Aliança, que diz assim: Ora, vós tendes a unção da parte do Santo, e todos tendes conhecimento. Estas coisas vos escrevo a respeito daqueles que vos querem enganar. E quanto a vós, a unção que dele recebestes fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como vos ensinou ela, assim nele permanecei. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não fiquemos confundidos diante dele na sua vinda. 1 João capítulo 2, versículo 20 e 26 ao 28. Temos aqui mais um conceito vindo do Velho Testamento que é repetidamente mencionado nas igrejas nos últimos dias. A unção. O que significava a unção no Velho Testamento? E o que significa para nós a unção na Nova Aliança? No Velho Testamento, a unção era um mandamento aplicado em 3 casos, como veremos. Há um 4º caso, mas é tão particular que deixarei de lado por agora, ainda que se aplique de igual modo no contexto do Novo Testamento. O primeiro caso era uma unção com óleo aromático especialmente preparado, e a sua finalidade primeira era a consagração de um sacerdote. Depois tomarás as vestes e vestirás Arão da túnica e do manto do éfode, e do éfode mesmo, e do peitoral. E lhe cingirás o éfode com seu cinto de obra esmerada, e por-lhe-ás a mitra na cabeça, e sobre a mitra porás a coroa de santidade. Então tomarás o óleo da unção e derramando-o sobre a cabeça o ungirás. Depois farás chegar seus filhos e lhes farás vestir túnicas, e os cingirás com cintos, a Arão e a seus filhos, e lhes atarás as tiaras, por estatuto perpétuo eles terão sacerdócio. Consagrarás, pois, a Arão e a seus filhos. Êxodo capítulo 29, versículos 5 ao 9. No mesmo texto temos a segunda unção, feita com o mesmo óleo, e o sangue de um carneiro sem defeito, para a santificação dos mesmos sacerdotes. Depois tomarás o outro carneiro, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça dele, e imolarás o carneiro, tomarás do seu sangue, e o porás sobre a ponta da orelha direita de Arão e sobre a ponta da orelha direita de seus filhos, como também sobre o dedo polegar da sua mão direita e sobre o dedo polegar do seu pé direito. E espargirás o sangue sobre o altar ao redor. Então tomarás do sangue que estará sobre o altar e do óleo da unção, e os espargirás sobre Arão e sobre as suas vestes, e sobre seus filhos e sobre as vestes de seus filhos com ele. Assim ele será santificado e as suas vestes. Também seus filhos e as vestes de seus filhos com ele. Êxodo capítulo 29, versículo 19 ao 21. Os homens assim ungidos não podiam sair mais da tenda da revelação, sob pena de morrerem. Eles eram assim totalmente consagrados e separados para o ministério. E não saireis da porta da tenda da revelação, para que não morrais, porque está sobre vós o óleo da unção do Senhor. E eles fizeram conforme a palavra de Moisés. Levítico capítulo 10, versículo 7. Havia ainda uma terceira unção possível, feita com azeite para a confirmação de um rei. Disse Samuel a Saul: Enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel.
Ouve, pois, agora as palavras do Senhor. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 1. Assim temos a unção em 3 casos possíveis: na consagração dos sacerdotes, na santificação destes e na confirmação de um rei. Mas o próprio Velho Testamento nos dá um vislumbre da unção do Novo, quando um homem, segundo o coração de Deus, é ungido rei. Então Samuel tomou o vaso de azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Depois Samuel se levantou e foi para Ramá. 1 Samuel capítulo 16, versículo 13. Vemos então cumprir-se em Cristo a raiz de Davi, o ungido de Deus, pois Cristo significa ungido. As 3 unções do Velho Testamento, pois ele foi consagrado a Deus e santificado como sacerdote, ainda que segundo a ordem de Melquisedeque, e não foi com óleo e sangue de carneiros, mas com o Espírito Santo e com seu próprio sangue. Da mesma forma, ele foi ungido Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, não com qualquer azeite, mas com o poder do Espírito Santo que ressuscitou dentre os mortos. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, e abrindo-o, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos, a restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e para proclamar o ano aceitável do Senhor. E fechando o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. E os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura aos vossos ouvidos. Lucas, capítulo 4, versículo 17 ao 21. Concernente a Jesus de Nazaré, como Deus o ungiu com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Atos capítulo 10, versículo 38. Assim, Cristo cumpriu em si toda a lei quanto à unção, para ser capaz de nos prover com o sacrifício eterno, com o perfeito sacerdócio e com a unção que permanece, uma unção que não somente nos consagra e santifica, mas que nos capacita a sermos reis e sacerdotes para com Deus, através da vida de Cristo em nós. E essa unção é o outro Consolador, o Espírito Santo, no qual o Senhor Jesus foi ungido rei e sacerdote, e no qual somos ungidos, de igual forma, reis e sacerdotes para a glória de Deus. Assim, não temos necessidade de mais nenhuma unção, de nenhuma forma, senão como símbolo do que o Senhor já fez em nós. Deus não nos dará uma nova unção, como também não proverá para si mesmo um novo sacrifício, ou um novo sacerdote. Se encontramos o sacrifício perfeito em Cristo, e nele também o sacerdócio eterno, nele, o primeiro Consolador, encontraremos a unção que permanece, na pessoa do Espírito Santo, que ele mesmo enviou para habitar em nós. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e nos deu como penhor o Espírito em nossos corações. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 21 e 22. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que outrora nem erais povo, e agora sois de Deus. Vós que não tinhas alcançado misericórdia, e agora as tendes alcançado. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 e 10. Louvado seja o nome do Senhor. Então essa reflexão fica para as nossas vidas, né? Abrindo nosso entendimento sobre como era a unção no Antigo Testamento e a unção hoje na Nova Aliança. Amém, meus irmãos? Quero agradecer aqui a todos os nossos irmãos, né, que estão inscritos. Nós já estamos, né, com 24 irmãos inscritos no canal, graças a Deus, né? Muitos eu consigo levar cartinha de evangelização, mas outros eu não consigo, né? Certamente há muitas visualizações de pessoas que não estão inscritas, mas o propósito desse canal não é a quantidade. O propósito desse canal é para que nós venhamos levar a palavra de Deus, né? Sabemos que nem todos podem ficar, né, muitas horas num culto, né? Devido a trabalho, né, devido a muitas coisas. Então essa é uma oportunidade através do YouTube, né, através das redes sociais, da mídia, né, da rede social, do YouTube, essa palavra chegar até você, né, de a mesma forma, prestando atenção, ouvindo, refletindo, né, ouvindo, reouvindo, né? E é isso, meus irmãos.
Papai do Céu nos abençoe neste dia, né? Nos abençoe nesta semana, com todas as bênçãos da eternidade do Senhor, porque em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Amém.